Entra no ar, pelas ondas da Rádio Servir FM, o programa Dialogando. Entrevistas sobre saúde, educação, política e muita informação. Na apresentação de Saulo Almeida. Boa tarde, ouvinte da 104. Está no ar o programa Dialogando. Hoje, 12 de janeiro de 2019. Meu nome é Saulo Almeida e hoje iremos falar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, indica que cerca de 6 a 5% das crianças brasileiras sofrem desse tipo de transtorno, das quais 60 a 85 permanecem com distúrbio na adolescência. Quando não diagnosticada e tratada, pode trazer sérios prejuízos a curto e longo prazo. Sabe-se que esse problema é definido como transtorno neurobiológico, que acontece em crianças, adolescentes e adultos. Para esclarecer sobre esse assunto, recebo aqui em nosso programa a psicóloga Joseni Alves Fagundes. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa e para iniciar o nosso bate-papo, o que seria o déficit de atenção, o TDAH? Boa tarde, Saulo. É um prazer estar aqui falando com você, nesse programa maravilhoso. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, o TDAH, é um transtorno que acomete realmente as crianças, como você cita, e é ligado à questão biológica e neurológica, como você já disse. Ou seja, é um transtorno que, nas crianças, elas causam hiperatividade e déficit de atenção diante de questões neuronais e biológicas, né? Tem causas genéticas, ou seja, pode, estar ligada à questão genética de família. Se trata de um acometimento onde o cérebro da criança desenvolve de forma mais lenta, o córtex pré-frontal e frontal desenvolve de forma mais lenta e costuma ficar com um tamanho menor do que o das outras pessoas que não têm esse acometimento. O nosso cérebro tem questões neuronais de transmissão de energia. É como se dentro do nosso cérebro corressem faíscas de energia mesmo, luzes. E na pessoa que tem TDAH, acontece uma diminuição em alguns pontos do cérebro de energia, em outros é superativado, ou seja, ao mesmo tempo que a criança, ou o adulto pode ter a hiperatividade, que é ligada à questão de a atividade super exagerada, que quer dizer hiper, ela também tem dificuldade de concentração. Vendo que sua identificação é neurobiológica, como seria esses sintomas? Como se dá esses sintomas? Geralmente, a escola, as professoras são as primeiras pessoas a perceberem que a criança é agitada, não consegue prestar atenção na aula, não consegue ler um texto inteiro, às vezes não consegue esperar uma pergunta ser respondida para também comentar, E às vezes a mãe também percebe em casa, então é aquela criança que em qualquer situação ela está agitada e às vezes também ela está voando, entre aspas, ou seja, a criança não presta atenção. É possível também que essa criança ela já fique mais recuada ou triste, porque ela se vê como diferente das outras crianças e das outras pessoas. Elas têm dificuldade de estarem em grupo porque as outras crianças têm um ritmo diferente do dela. Vendo que esse diagnóstico seria mais de percepção, como é que é feito esse diagnóstico? Qual profissional que a mãe ou o responsável, o próprio adulto pode estar buscando? Sim. No caso das crianças, geralmente ao perceber, seja professor ou os pais, a família, é levá-lo ao médico e ao psicólogo. Geralmente o trabalho é feito em conjunto, porque é necessário uma medicação para ativar algumas áreas do cérebro e diminuir a neurotransmissão em outras áreas. É possível também que no adulto ele se identifique já com TDAH, porque ele percebe que ele é diferente das outras pessoas. Então ele tem dificuldade de concentrar numa leitura, ele tem dificuldade de ter paciência nas relações afetivas, sociais e familiares. Então é uma pessoa que não consegue, às vezes, ficar parada, ficar quieta, E às vezes também uma pessoa que se vê voando, atrasando os compromissos, se vê com dificuldade de manter as obrigações, principalmente ligadas ao trabalho.
O acompanhamento é necessário para o tratamento? Como é que a família deve lidar com isso? O acompanhamento é necessário, não é? Então, o tratamento biológico, como eu já falei, né, medicamentoso, ele é feito. E o psicológico é feito à medida que a pessoa precisa entender que ela tem um transtorno que não tem cura, à medida que ainda não existe essa cura, mas que isso não pode limitá-la, né? Então, cada vez que a gente pensa que a gente tem uma limitação, isso faz com que a gente não se desenvolva, né? O profissional, o psicólogo, ele vai instruir essa pessoa a respeito do transtorno e a respeito das limitações, mas, ao mesmo tempo, vai incentivá-lo a cada vez se superar e viver de uma forma melhor, inclusive nas relações. Vai fazê-lo entender também que ele é diferente, tem um adoecimento, um transtorno, como outras pessoas têm outros tipos de transtornos e adoecimentos, não é? A senhora falando outro tipo de transtorno, dentro do TDAH pode vir outro distúrbio acompanhado? Pode sim. Então a pessoa, ela costuma se isolar de outras pessoas, então pode vir a depressão daí, né, já que ela não tem relações saudáveis, né? Afinal de contas, nós somos felizes na presença de outras pessoas, né, convivendo com outras pessoas, né, a gente precisa do afeto. Então pode vir a ansiedade também, porque ela não entende, porque ela é assim, ela não se aceita dessa forma, né? Pode vir um certo desânimo, baixa de energia, tudo isso ligado à depressão e ansiedade, né? Então, são doenças que vêm, transtornos que vêm acometidos, né, como se fosse um ligado ao outro, né? Não que vem associado, mas que pode acontecer a partir de a pessoa ter um transtorno de TDAH. Existe um diagnóstico errôneo? Ele pode ser errôneo? Sim, pode acontecer. Geralmente nas doenças mentais, né, nas doenças psicológicas, é comum isso acontecer. Até porque os sintomas são bem parecidos. Ao mesmo tempo, quando o profissional ele avalia, né, esse paciente, seja criança ou adulto, e ele percebe os sintomas, ele começa a encaixá-lo nesse diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser feito, né, através do DSM, por exemplo, que é o Manual de Transtornos Mentais, e o diagnóstico bem feito, ele leva a pessoa a ter uma melhoria na qualidade de vida. Então, por exemplo, se a pessoa teve um diagnóstico e a medicação a partir de 11 dias, né, que geralmente é um prazo que os médicos pedem para a medicação fazer efeito, a medicação não está, né, tendo os devidos efeitos necessários, é necessário que o médico seja avisado sobre isso, porque pode ser que realmente o diagnóstico não esteja de acordo. Como a criança e o adolescente pode estar resolvendo o funcionamento desse transtorno? O funcionamento desse transtorno, primeiro é preciso que ele se aceite como é, né? Então todos nós temos limitações e que ele não se veja como uma pessoa diferente das outras, né? Igual eu falei, eu posso ter um tipo de transtorno, você outro, e a pessoa que está em casa outro transtorno. Cada um tem o seu sofrimento e a sua limitação, né? Às vezes não é um transtorno, não é um adoecimento mental, mas é uma outra dificuldade em outra área. A partir do momento que ele se aceita, ele sabe em que melhor ele vai gastar essa energia que ele tem, né? O que ele dá conta de fazer e o que ele pode fazer e pode brilhar, inclusive na carreira, né, nos estudos, de uma outra forma. Na neurociência, por exemplo, é muito comum a gente perceber pessoas que não aprendem conseguindo prestar atenção em um texto, mas ela aprende ouvindo um áudio, né? A neurociência trabalha muito isso, né? Tem pessoas que são auditivas, outras visuais, né? E cada uma vai aprender de uma determinada maneira, né? Preciso que essa pessoa se conheça, se entenda e consiga desenvolver como ela consegue. Essa identificação é meio difícil. Vimos que 3% e 5% das crianças apresentam isso. Como o pai e a mãe ou o responsável pode estar lidando? Porque vemos que o acesso ao psicólogo pode ser caro. Como é que a família pode estar lidando com aquilo ali? Sendo que apresenta, a maior parte, a senhora disse, que apresenta dentro da escola. Como a família deve lidar com isso? Sim, Saulo, realmente, né, a maior parte da população não tem como ter acesso ao psicólogo, isso infelizmente, né, porque a terapia não é apenas para os ricos, não é para todo mundo. Ao mesmo tempo que o SUS está em defasagem, a gente ainda vê como uma porta de entrada para aquelas pessoas que não têm condições. Agora, existem também bons profissionais e profissionais que estão dispostos, né, a, de certa forma, negociar os atendimentos, né, a ser bem compassivo à medida que a dificuldade ela vem para todo mundo. Não é? Então é preciso que a pessoa escolha um profissional humano também, não é? E o adulto, na fase adulta, como é que o adulto, depois da descoberta, porque a maioria, quando não é, eu já tinha dito,
que às vezes não tem acesso ao psicólogo e já descobre na fase adulta. Como é que o adulto lida com isso, o tratamento, a sua busca, a sua descoberta? O autoconhecimento é muito válido, né? Igual eu falei. Quando ele percebe em que ele tem dificuldade, o que ele tem facilidade, ele começa a preservar o que tem facilidade, a treinar muito mais, né? E evitar aquilo que ele tem dificuldade, né? Nós não precisamos dar conta de tudo, não é? E à medida que ele sabe também que ele tem um transtorno desse, geralmente o adulto ele começa a se empenhar mais, né? Não é para desistir, né, do que não dá conta, mas às vezes um bom treinamento, né, às vezes um bom tratamento faz com que a pessoa de repente se priorize e se dê muito melhor nos estudos, né, na área profissional, porque realmente o TDAH ele limita a pessoa à medida que ela acaba desistindo pela limitação, né? Existe outro tipo de tratamento, outra alternativa sem ser o medicamento e a terapia? Sim, o TDAH, por ser um transtorno que causa a hiperatividade, ou seja, hiper no sentido de, né, elevado, de atividade exagerada, todas as terapias que causam um certo conforto em relação ao estresse, que diminuem o estresse, são válidas para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Então, terapias que causam diminuição do estresse eu recomendo para isso. Doutora, para finalizar o nosso bate-papo, eu quero que a senhora deixe um alerta para a família, um alerta para o ouvinte, como identificar, como buscar um diagnóstico desse transtorno. Se você percebe que você tem esse transtorno, né, tem essa dificuldade, busque um psicólogo, um médico, né, qualquer um dos dois vai saber como tratar e como associar esse tratamento que é necessário que seja associado. E esse profissional vai descartar as hipóteses, ou seja, as causas que podem não ser relacionadas ao TDAH. Porque às vezes a gente vive uma situação muito estressante na vida, uma dificuldade muito grande, pode ser que a gente esteja tão preocupado com o problema que a gente não consegue prestar atenção em outras coisas. Então o foco estaria direcionado à nossa ferida. Às vezes a gente está passando um estresse muito grande também, a gente não consegue prestar atenção e focar. E às vezes fica agitado, agressivo também. Então é questão de você começar a se conhecer, ter autoconhecimento, né? Às vezes o profissional pode te ajudar e às vezes você mesmo pode fazer, né, esse explanado de quem é você, de como você reage diante das situações. A pessoa que tem TDAH, ela é agitada e não consegue manter a atenção em todas as áreas, né? Então não vai ser só na escola, não vai ser só na família, né? E se você percebe que você é em um campo específico, geralmente é porque naquele campo que precisa ser mexido, precisa, né, saber lidar, e nem sempre dizem um diagnóstico de TDAH. Acabamos de apresentar o programa Dialogando com a doutora Joseni Alves Fagundes. Doutora, muito obrigado pela sua presença, agradecemos, espero tê-la aqui outras vezes e gostaria que a senhora deixasse o endereço para quem quiser consultar com a senhora, ter um bate-papo, ter uma terapia. Sim, Saulo, eu que agradeço, né, o convite, é uma honra estar falando aqui para a população januarense, e principalmente com você, né, que é um excelente repórter. Seja sempre bem-vindo, estou à disposição para outras entrevistas e também para atendimento. Eu atendo em Montes Claros, aqui no bairro São José, ao lado do centro, né, me coloco à disposição. E também tenho os atendimentos online, né, para quem está, né, distante de mim, como vocês que estão me ouvindo, né, que é feito por videochamada através de um site regularizado no Conselho Federal de Psicologia. Meu nome é Joseni Alves Fagundes, está assim inscrito lá no Facebook, e psicóloga Joseni Fagundes no Instagram. Agradeço os ouvintes da 104,9 e voltamos a semana que vem.